Bom, estamos gravando, tá? Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Ivor Prolo, eu sou coordenador do projeto de extensão universitária WebMat, na interação e aprendizagem online, vinculado ao campus de Nova Chavantina e autorizado pela reitoria da UNEMAT. O projeto WebMat, ele tem o objetivo de criar um espaço digital, né, de ensino e aprendizagem, capacitação técnico-administrativa e assuntos de utilidade pública com os quais a instituição universitária dialoga. Espaço como este aqui proposto, eles foram interrompidos pela exigência, né, do isolamento social, causado pela pandemia da Covid-19. E o recurso de webconferência com sessão interativa ao vivo, o webinar, nos parece bem oportuno neste momento. A equipe que integra esse projeto é multidisciplinar, né, de segmentos estudantis, profissionais técnico-administrativos e docentes da UNEMAT, além de convidados externos da Universidade Federal de Santa Catarina e da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Nesse momento, né, estamos em nossa segunda semana do primeiro ciclo webinars. Funcionalidades, facilidades, questões não faladas e metodológicas na vida universitária, que acontece entre os dias 6 a 15 de julho. Nossa programação está recheada com 11 webinars. Em nome da equipe do projeto WebMat, agradeço, né, a cada um de vocês que se inscreveram em nossas webinars. Esperamos que aproveitem ao máximo nossa programação. Confessamos, né, que fomos surpreendidos no volume e de diferentes lugares das inscrições. Ao todo, né, nós encerramos as nossas inscrições no sábado, tivemos 336 pessoas inscritas no nosso primeiro ciclo webinars. Essas pessoas são de 11 estados brasileiros, incluindo, né, o estado de Mato Grosso, 3 países, incluindo o Brasil, e mais de 70 cidades diferentes. Entre essas cidades estão, né, Nova Chavantina, que é a cidade anfitriã desse projeto, Cáceres, Mato Grosso, Barra do Garças, Cuiabá, Tangará da Serra, que fica no estado de Mato Grosso, Ouro Preto, Minas Gerais, e Porto Velho, Rondônia, entre outras. Antes de iniciarmos nossa webinar de agora, né, pedimos que sigam as ações do projeto WebMat no Instagram. Lá, né, postamos os resultados e as ações de nosso projeto, assim como os próximos ciclos webinars que faremos. Somos parceiros, né, do projeto de extensão Rede Solidária de Luta e Prevenção à Covid. A professora Renata Brasileiro, que é coordenadora desse projeto, ela agradece a todos que já contribuíram. Ela disse que houve um aumento nas doações nas últimas semanas e que já conseguiram entregar 45 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade socioeconômica no município de Nova Chavantina, Mato Grosso, desde o início do projeto Rede Solidária. É tempo de solidariedade, né? Em nosso site, vocês encontram mais informações de como fazer a doação, que pode ser um alimento, ou 1 quilo de alimento não perecível, ou uma transferência bancária. Solicitamos, né, que mantenham o microfone e o vídeo desligados durante a explanação da ministrante. Nesse primeiro momento, vamos escutar o que ela preparou para nós. Em um segundo momento, né, abriremos um espaço para conversarmos com vocês. Tentaremos ser bem rígidos no horário, mas a gente finaliza com dentro de 1 hora, e depois nós ficamos para eventuais dúvidas e uma conversa mais informal com vocês, tá? Para quem estiver utilizando o celular, pedimos que utilizem ele deitado, na horizontal, para que consigam visualizar melhor a apresentação e o andamento do webinar. Informamos que já estamos disponibilizando todas as apresentações e arquivos em nosso site. É só entrar no nosso site e baixar. Após também a PROEC da UNEMAT liberar os certificados, esses também ficarão disponíveis em nosso site para baixar. Pedimos para que não se esqueçam de preencher, né, a lista de presença,
disponibilizaremos, né, o link no chat logo mais, e ao final do webinar. Basta preencher uma vez, tá bom? Agora, eu convido ela, que possui graduação em turismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado em Gestão Internacional pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM. Atualmente é estudante de doutorado no Programa de Mestrado e Doutorado em Administração, PPGA-ESPM. Integra a equipe do Núcleo de Inovações Pedagógicas, NIP e ESPM. Realiza pesquisas nos seguintes temas: mobilidade internacional de estudantes, internacionalização da educação, educação superior e educação superior. Ela é nossa convidada especial nesse primeiro ciclo webinars, Cláudia Cristine dos Santos Silva, para conduzir o webinar Workshop sobre mapeamento conceitual. Cláudia, seja muito bem-vinda, tá? E agora eu passo para você. Muito obrigada, Ivor, muito obrigada. Deixa eu ver aqui como é que eu me oriento, continuo te vendo, é isso? Isso, pode, se você quiser colocar a apresentação. Ok. Bom, em primeiro lugar, queria te agradecer pelo convite e a Unemate. Muito obrigada, para mim é uma honra estar aqui hoje para compartilhar, para discutir esse assunto que eu amo de paixão e que eu super acredito, que é o mapeamento conceitual. Para a gente não perder tempo, então, eu já vou colocar aqui a apresentação para a gente já dar andamento nessa discussão. Então, o que eu preparei para a gente conversar está relacionado ao que eu faço, né, com os meus estudos, ao que eu, enfim, divulgo em termos de estratégia de ensino e aprendizagem, porque eu acho que é uma ferramenta muito poderosa e que ajuda muito tanto para a aprendizagem quanto para a avaliação, né? Tanto para o estudante aprender quanto para o professor utilizar como uma estratégia de ensino. Então, hoje, né, neste momento, o que a gente tem como objetivo para esse encontro, né, em termos de conhecimento, é que vocês conheçam alguns conceitos envolvidos na construção do mapa conceitual. Digo alguns conceitos porque a gente tem aí muita coisa para se falar a respeito do mapeamento. Daria aqui um curso de dias, né? Mas, se a gente conseguir conhecer alguns conceitos a respeito do mapa conceitual, já vai ser bem, bem bacana. E a sua função no processo de aprendizagem. Em termos de habilidade, o que seria ideal, né, é que vocês fossem capazes de começar a construir um mapa conceitual, tá? A partir de um tema da preferência de vocês. Então, para a gente começar, é importante que a gente, embora a gente não vá se aprofundar, mas é importante vocês saberem que por trás da construção do mapa conceitual há uma teoria, né? Há muito estudo, que a teoria, então, que fundamenta, né, a construção de mapa conceitual, é o cognitismo, é uma corrente da psicologia que vai olhar os processos de aquisição do conhecimento, quer dizer, como que se dá o conhecimento, né? Então, essa teoria vai olhar a percepção, vai olhar a atenção, as associações, a memória, raciocínio, juízo, quer dizer, tem uma série de aspectos aqui envolvidos e que ajudam na construção do conhecimento, né? É a forma como o indivíduo, então, estrutura o seu conhecimento, né? E isso vem, né, isso segue pela linha do construtivismo, e significa, então, que nós, né, nós construímos o nosso conhecimento ao invés de armazenar informação, né? Por isso, o conhecimento não pode ser transmitido, o conhecimento, ele é nosso, ele é de cada um, ele é do processamento. A gente pode
transmitir... a gente pode transmitir informação, né? O sujeito absorve a informação e constrói, então, o seu conhecimento. Já falou essas duas. Então, a teoria que subjaz a construção, né, do mapa conceitual é a aprendizagem significativa do professor Azubel. Eu coloquei aqui a fotinho dele. Tudo que eu falar aqui, tudo que a gente discutir, está nas referências, tá? E vai ser disponibilizado para vocês depois também em arquivos. Bom, e o que é um mapa, né? Um mapa é uma representação gráfica que facilita, né, a localização, a compreensão espacial, não só de objetos, né? Mas quando a gente fala de mapa, a gente pensa, né, na cidade, num local, enfim. Mas ele facilita essa compreensão espacial dos objetos, dos conceitos, de condições, de processos e de fatos do mundo humano, né? Então, a gente tem diversos tipos de mapas para vários objetivos. E por que é importante a gente utilizar um mapa, né? Para que serve um mapa? Para a gente localizar um ponto, né? Um determinado ponto num local, num espaço, né? E ele vai nos ajudar na orientação de um percurso, né? De um trajeto. Eu sair de A e chegar a B, por exemplo, né? Então, para isso a gente utiliza um mapa. No que diz respeito aos conceitos, né, que é o nosso caso aqui, em geral, se faz uma confusão com os mapas, né? Então, às vezes, a pessoa quer se referir ao mapa conceitual, mas ela fala no mapa mental, que de fato é o mais conhecido, é o mais difundido, né? Mas o mapa conceitual é um tipo de mapa, e o mapa mental é um tipo de mapa, e o mapa conceitual é um outro tipo de mapa, né? E eles têm uma diferença que realmente distingue os dois, que é a seguinte. Então, um mapa mental, ele, assim como um mapa conceitual, ele também é um diagrama, né? E ele também serve para representar o conhecimento sobre um determinado tema, né? Então, no caso do mapa mental, ele sinaliza associações entre os conceitos, utilizando muitas imagens e cores, né? Então, essa é uma característica do mapa mental, associação entre conceitos, né? Então, ele, em geral, é indicado para fazer essas... Quando o objetivo, né, é ter uma visão mais ampla de um determinado assunto. Mas ele necessita de uma explicação mais detalhada, porque ele possui muitos significados, né, que não estão tão claros no mapa. Então, quando a gente está estudando, né, que eu digo assim, para a gente juntar Lé com Cré, ele ok, é um mapa que é super interessante. Mas, quando eu preciso de uma clareza maior, o ideal é que a gente use um mapa conceitual. Então, o mapa conceitual também é uma representação gráfica, né, em forma de diagrama, assim como o mapa mental. Também vai representar o nosso conhecimento, né, a nossa construção do nosso conhecimento sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, enfim. Mas qual é a diferença? Enquanto o mapa mental eu tenho uma livre associação entre os conceitos, no mapa conceitual eu preciso ter uma relação explícita entre os conceitos, tá? Então, essas mensagens, elas precisam ser precisam ser facilmente, claramente compreendidas, né? E aqui a gente vê, nessa imagem do mapa conceitual, que é orientado por uma pergunta, né? O que são mapas conceituais? Vejam, não sei se vocês conseguem seguir aqui, aqui eu estou mostrando com a setinha, ele segue um percurso, né, para responder essa questão. O que são mapas conceituais?
Então, mapas conceituais representam relações entre conceitos. Esses conceitos conectam-se através de frases de ligação. Essas frases de ligação exigem verbos, que determinam proposições, que são representadas por conceitos, o conceito 1, uma frase de ligação, e o conceito 2. Então, eu tenho aqui claramente uma resposta do que sejam mapas conceituais, né? Eu já não tenho essa clareza de resposta de uma pergunta aqui no mapa mental, né? Eu precisaria que alguém me explicasse melhor, ou eu precisaria de um esforço maior para entender essas associações no mapa mental. Então, essa é a diferença, assim, mais gritante entre um mapa mental e um mapa conceitual. O mapa conceitual, necessariamente, a gente vai ter que ter as relações explícitas entre os conceitos. Bom, só a título de curiosidade aqui, de informação, quem criou o mapa conceitual foi o professor Joseph Novak, na década de 70. Ele fundou esse instituto, o IHMC, que desenvolveu, então, essa ferramenta, né? Ela, no primeiro momento, era possível de ser instalada no computador, ainda é, mas hoje eles têm a ferramenta está disponível na nuvem, então, se der tempo, a gente vai olhar como é que acessa, como é que faz. E ele criou esse mapa a partir da teoria da aprendizagem significativa, né? Então, é uma ferramenta que tem aí muitos anos de estudos, muitas publicações, e que é amplamente utilizada como uma estratégia de ensino e aprendizagem, o mapeamento conceitual. E o CIMAP como uma ferramenta para realizar o mapeamento conceitual. Bom, e qual é a finalidade, então, de um mapa conceitual, né? Seja um mapa mental, seja um mapa conceitual, mas no nosso caso aqui, um mapa conceitual é organizar e representar visualmente o conhecimento sobre um determinado assunto. Essa é a finalidade do mapa conceitual. A estrutura do mapa conceitual segue essa estrutura aqui, né? Então, eu começo com um conceito, um termo de ligação que vai me ligar a um outro conceito, né? Então, essa estrutura de um conceito, termo de ligação, né, conceito 1 e conceito 2, são chamadas de proposição. E possuem um sentido semântico, né? Então, assim, é necessário ter clareza aqui nessa proposição. O termo de ligação, ele pode ser expresso em frases, mas necessariamente precisa ter um verbo. Então, se for só uma palavra, um único verbo, se for uma frase, ela necessariamente precisa ter um verbo. Tá? Isso é fundamental na estrutura do mapa conceitual. Aqui tem um exemplo de proposições com clareza semântica, tá? E essa imagem, ela está em um dos artigos que vai ser disponibilizado para vocês. Então, aqui tem um exemplo de estruturas que não formam proposições, tá? Então, por exemplo, mapas conceituais. Mapas conceituais, proposições. É uma associação, isso poderia estar, né, num mapa mental, por exemplo, né, que só associou ali mapas conceituais, proposições. Essas duas coisas estão, de fato, relacionadas, né? Então, sem um termo de ligação, ela está simplesmente associada. Mapas conceituais para as proposições. Não me diz nada, né? Não tem sentido. Agora, estruturas que formam proposições. Vejam,
Mapas conceituais são formados por proposições. Esses verbos, eles podem estar no presente, no passado ou no futuro. Depende do tema, né, do assunto que você está estudando. Então, mapas conceituais foram formados, serão formados por proposições. Não são formados, né? Então, assim, você pode ter uma negação aqui, ou podem ser formados. De qualquer forma, né, o que é super importante, e às vezes o que é muito difícil é a gente formar essa estrutura utilizando esses termos de ligação com verbos. Tá? Então, essa é uma das coisas que a gente mais enfatiza, né? E às vezes, na hora de fazer a construção do mapa, isso acaba dificultando, às vezes, a nossa construção quando a gente está começando a construir os mapas, que é a inserção desses verbos. Aqui tem essas figuras, elas representam a evolução da construção de um mapa. Então, veja, no exemplo, na letrinha A aqui, eu tenho uma exposição que é um primeiro conceito, um termo de ligação e essa conexão com 3 conceitos. Isso é uma conexão muito básica, né? Isso é uma representação muito básica de um conhecimento. Na segunda, eu já tenho aqui uma melhora na sofisticação da minha construção, né? Então, eu tenho um conceito ligado a outro conceito por um termo de ligação, que liga a outro conceito, que liga a um quarto conceito, né? Apesar de eu ter aqui uma estrutura linear, eu já estou conseguindo conectar mais conceitos, quer dizer, a minha construção, né, a construção do meu conhecimento, ela já tá um pouco melhor. Quando eu consigo fazer a construção do meu mapa e expressar ele em forma de rede, eu já percebo que eu consegui avançar mais, eu consigo fazer conexões entre diferentes conexões entre esses conceitos. Né? A minha estrutura ela já está mais elaborada. Né? Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia, né? Quando a gente pensa assim, meu mapa está bom, meu mapa não está tão bom, por essas representações, né? Pelo número de conexões que a gente faz, que a gente representa, né, ao nosso conhecimento, a gente já pode ter uma ideia de se o nosso mapa está bom ou se o mapa não está tão bom. Como é que eu sei, né? Como é que eu sei que o meu mapa está bom ou não está bom? E aí, aqui é bom e não bom. É um mapa bom e um mapa ruim. Não se fala em um mapa certo ou um mapa errado. Não existe mapa certo ou mapa errado. Existem mapas que não são claros, existem mapas que são equivocados, e equivocados, às vezes, porque falta uma consciência semântica, né? Falta a compreensão dos significados desses conceitos no tema que eu estou estudando, né? Esses significados, eles mudam, né? Então, eventualmente, eu estou estudando sobre um tema e eu estou lá mapeando, né? Eu já selecionei os conceitos, mas daqui a pouco eu vou trazer o significado dessa palavra em outro contexto, né? E aí o meu mapa vai ficar equivocado. Ele não está errado, né? Mas ele não vai responder à pergunta que dá origem à construção do meu mapa, né? É importante a gente saber, lembrar, né, que os significados não são definitivos, que eles mudam, enfim. Então a gente precisa ter essa consciência semântica, né?
precisa construir os mapas com clareza semântica das proposições. Então, eu tenho os conceitos, eles precisam ser conectados por meio de um termo de ligação que contenha verbos. Esse termo ele pode ser uma frase, como eu já disse, ou ele pode ser uma palavra, mas é fundamental que ele tenha esse verbo, né? Que ele tenha essa ação entre um conceito e outro. Bom, o ponto de partida para a construção de um mapa, né? Um mapa, ele sempre vai responder uma pergunta que é guarda-chuva, né? Uma pergunta grande, uma pergunta focal, né? É claro que depois, na construção do mapa, você pode ter pequenas perguntas que você mesmo vai se fazendo para ir ampliando esse mapa, né? E ampliando a representação do seu conhecimento, né? A gente não pode perder de vista isso, né? Que o mapa, ele é um excelente instrumento de autorregulação, né? Olhando para ele, eu sei se o quanto eu conheço, o quanto eu domino daquele assunto, né? E aí, construindo o mapa, né? Olhando para o meu mapa e olhando para o que eu preciso aprender, né? Para responder essa pergunta, eu sei o quanto eu preciso investir mais em estudo e o quanto eu já domino. Então, o mapa, ele te proporciona, né? Essa autorregulação. Bom, na representação, eu vou ter uma organização hierárquica desses conceitos, né? Então, convenciona-se colocar os conceitos mais inclusivos, ou os mais gerais, né? No topo do meu mapa. Então, eu começo por esse conceito, né? E eu vou, então, detalhando, né, o meu mapa, eu vou construindo o meu mapa, inserindo aqueles conceitos que são mais específicos, né, que são, então, subordinados a esse conceito que a gente chama de inclusivo, que é um conceito mais geral, tá? Aqui, né, tem que o lembrete de que não há mapas errados, né, e é muito importante que os mapas sejam continuamente revistos, né? Revistos, né? Porque conforme a gente vai ampliando o nosso entendimento sobre um determinado assunto, o nosso mapa vai se expandindo, né? As relações, elas vão ficando mais ricas, e a nossa compreensão sobre um determinado assunto também melhora muito. Eu posso citar como exemplo, na pós-graduação da SPM, tem um curso sobre neurociência do consumo, se eu não estou enganada. E numa das disciplinas deste curso, o coordenador do curso, decidiu que o trabalho de conclusão da disciplina, né, seria um mapa conceitual. Então, desde o primeiro dia, primeiro contato com a disciplina, que os estudantes começaram a construir o mapa deles, né? Então, eles tinham uma pergunta, e aí todas as leituras, né, claro, convergiam para a construção desse mapa. E aí, ao final, o pessoal entregou mapas, assim, que deu um orgulho de ver, porque eu participei desse projeto e eu fiquei muito encantada como é fantástico, e assim, o nível de compreensão deles a respeito do que eles estudaram na disciplina foi excelente, foi realmente fantástico. Eles fizeram mapas incríveis. Então, foi muito bom. Então, uma estratégia aí excelente de ensino, né? No caso de ensino, e aprendizagem que pode ser utilizada enfim, para trabalhos de conclusão e
e mesmo um trabalho que pode ser feito em grupo, colaborativo, enfim. Bom, por onde a gente começa, né? Conforme eu já tinha adiantado, a gente começa um mapa por uma pergunta, né? Eu preciso de uma pergunta focal. Isso é crítico para um mapa, né? Então, você não vai simplesmente pegar conceitos aleatoriamente de um texto e vai juntá-los. Não faz muito sentido, né? Então, você precisa ter essa pergunta focal. Muitas vezes a gente lê um texto, né? Começa a ler sem saber muito bem o que a gente está procurando, né? A gente não tem o hábito, às vezes, de olhar o objetivo, né? O objetivo de aprendizagem de uma disciplina ou de uma aula, e pensar na pergunta, né, que subjaz aquele objetivo, porque tem uma pergunta lá, né? Então, às vezes, a gente sai lendo, tem tanta coisa para ler que a gente sai lendo e às vezes a gente não tem muita noção do que exatamente a gente está procurando, né? E quando a gente vai fazer um mapa conceitual, esse mapa precisa responder uma pergunta focal. E aí, o que a gente faz, né? Tem aqui, a pergunta orienta, por que a pergunta é importante, né? Porque ela vai orientar a busca dos conceitos. Quer dizer, num texto, tu tem muitos conceitos, né? Que podem responder às mais variadas perguntas. Mas qual é a minha pergunta? Qual pergunta eu preciso responder de acordo com esse objetivo de aprendizagem, né? Eu tenho um objetivo, eu tenho algo a aprender com aquele texto, né? E, gente, eu estou falando texto, mas, assim, um mapeamento conceitual, você pode mapear conceitos de textos, de filmes, de uma palestra, de uma reunião, enfim. O céu é o limite. Você pode mapear conceitos de qualquer coisa, né? Eu estou falando de texto porque porque eu acho que é o que é mais próximo de nós, assim, o mais imediato, né? Então, essa pergunta orienta a busca desses conceitos. Então, eu foco nesses conceitos da minha pergunta, né? Que deve ali estar de acordo com o meu objetivo de aprendizagem. Então, esses conceitos relacionados, eles vão responder essa pergunta focal. E o que é um conceito, né? Às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de entender o que é um conceito, né? Porque a gente tem palavras, a gente tem termos, a gente tem conceito, e aí, assim, do que exatamente a gente está falando, né? Então, o que é um conceito? Um conceito de acordo com a teoria do conceito, e esse texto está disponível lá para vocês também, ele é uma compilação de enunciados, né, de declarações verdadeiras sobre um determinado objeto, né? E esse objeto pode ser um objeto mesmo, um objeto físico, pode ser um evento, enfim. E a expressão dessa compilação, né, ela é traduzida numa palavra, ela é traduzida num signo, né, que represente essa compilação. Então, essa é uma definição de conceito, do que nós estamos, então, procurando no texto, no filme, na reunião, enfim, que a gente tem uma pergunta aí para responder. Bom, aqui eu tenho um exemplo, e é um textinho bem curtinho, é só para a gente ter uma ideia de como é que a gente operacionaliza essa busca dos conceitos, né, para a construção do mapa. Então, eu peguei aqui um textinho que é o modelo australiano de formação continuada, né? Então, eu podia perguntar outras coisas aqui, né? Apesar do texto ser curtinho, eu podia ter feito outras perguntas. Mas eu quero saber como funciona o modelo de formação continuada da Austrália. Aí eu vou ler o texto, né? E aí, eu vou deixar aqui para vocês lerem, não se preocupem, porque eu acho que o mais importante aqui é vocês verem a dinâmica. Mas aí eu estou lendo o texto, né?
E aí, o primeiro conceito que me aparece e que eu entendo que seja mais geral, né, dentro da perspectiva dessa pergunta, é trilha de aprendizagem. Então, ok, estou lendo lá, né, sigo a leitura. Eu acho que programas, né, programas faz parte, duração, qualificação, módulo, graduados, pós-graduados, né, conhecimentos, habilidades, programa, enfim, eu poderia, se fosse o caso, né, selecionar outros conceitos. Mas eu entendi que para responder essas perguntas, para começar o meu mapa, esses conceitos já estariam adequados, né? Então, eu li, selecionei os conceitos. Você pode continuar fazendo as suas anotações do lado, né? Puxando as suas flechinhas, fazendo como você achar melhor, tá? Ou grifando toda a linha, e circulando só os conceitos. Enfim, fique à vontade. O que é importante aqui, né? Eu até resgatei isso de uma contribuição do meu colega, do Danilo Torini, que fez alguns webinários aqui com vocês também, e que ele diz que só ler e grifar é bem menos eficiente do que colocar a mão na massa, né? E fazer resumos, e fazer fichamentos, fazer resenhas, ou fazer os mapas conceituais, né? Então, assim, quando a gente só grifa, né, aquilo em algum momento se perde, né? Então a gente precisa trabalhar em cima do que a gente grifou, precisa trabalhar em cima dos conceitos, né? Precisa significar o que a gente leu. E daí, então, mais uma vez, a importância da pergunta, né? De ter uma pergunta que orienta a nossa leitura e que vai ser respondida com um mapa conceitual, no nosso caso aqui, né? Então, gente, ler e grifar, ok, primeiro passo, mas depois a gente precisa pôr a mão na massa. E aí, onde que a gente constrói esse mapa, né? Um mapa pode ser construído com lápis e papel, aquelas caixinhas que a gente desenha no papel, ou mesmo no PowerPoint, né? Aqueles diagramas que a gente faz, pode ser feito dessa forma, pode ser feito com post-it e pode ser feito no CIMAP, que é uma ferramenta gratuita disponível na web, né? Você pode baixar a ferramenta no seu computador e você pode acessar a ferramenta pela web. Então, depois que eu encerrar aqui, eu acho que vai dar tempo, né? Tô aqui, é um desafio, né? Se manter no tempo combinado. Mas, enfim, se der tempo, a gente vê depois na web, eu mostro para vocês como é que a gente começa o mapa nessa ferramenta, tá? Então, aqui eu deixei para vocês a carinha, né, do CIMAP Cloud. Vocês criam uma conta, é muito simples. E aí, logo em seguida que você consegue se logar, aparece essa tela, né? Depois, na sequência, você já, né, acessa os seus mapas, então todos os seus arquivos ficam aqui nessa tela, né, em mapas, né, e fontes. E aqui está a tela de construção mesmo, tá? É aqui nessa tela que a gente constrói os mapas. E eles têm aqui vários recursos. Aí você pode mudar tipo de fonte, você pode mudar o fundo, você pode mudar o tamanho das fontes, você pode mudar o formato, pode fazer as caixinhas em caixinhas, quadradinhas, redondinhas. As linhas que você conecta um conceito a outro, né? Ela pode ser uma linha contínua, ela pode ser uma linha pontilhada, ela pode ser uma linha curva. Gente, o céu é o limite, né? Dá para fazer mapas incríveis, né? Então, você pode usar uma linha
pontilhada para, por exemplo, conectar conceitos que não estão tão relacionados num primeiro momento, mas que, para responder uma outra pergunta, né, nesse mesmo mapa, eles podem ser conectados. Então, você pode usar uma linha pontilhada. Tem também aqui a ordem a direção das setas, né, para construir o mapa. Então, você tem uma série de recursos aqui que te ajudam a representar o teu conhecimento de uma forma bem bacana, assim, e visualmente agradável, né? Então, eu gosto muito dessa ferramenta, eu me acostumei a utilizar, então eu acho que é muito prática e a gente acessa de qualquer lugar. Enfim, uma coisa muito interessante que tem aqui é, para o professor que quiser utilizar essa ferramenta na sua disciplina, é possível fazer a construção colaborativa, né? Então, você dá permissão para várias pessoas acessarem um dos mapas, né? E aí todo mundo pode acessar e colaborar com a construção daquele mapa. É muito, muito interessante. É um exercício muito bacana, um exercício de negociação. Eu já participei de atividades em que a gente tinha que construir esse mapa colaborativo, o negócio pega fogo, porque cada um tem o seu entendimento, né? A pergunta, o tema é o texto é um só, a pergunta é uma pergunta única para todo mundo, mas eu tenho níveis de compreensões diferentes, né? Então, na aprendizagem significativa, o mais importante é o que eu já sei, porque a partir do que eu sei é que eu atribuo significado, né? A um conceito. E isso fica muito claro no mapa conceitual, né? E quando a gente tem que fazer isso de forma colaborativa, o negócio pega fogo. Mas é um exercício muito, muito interessante. Bom, e aqui está o mapinha que eu fiz com aqueles conceitos que eu selecionei daquele textinho sobre a formação continuada na Austrália. Então, como funciona esse programa, né, esse VET? Como funciona o modelo de formação continuada na Austrália? Então, esse modelo é chamado de VET, né? E é uma trilha de aprendizagem composta por programas oferecidos em diferentes níveis de duração, de qualificação, disponível em módulos que serão cursados por graduados e pós-graduados, previamente avaliados e testados por seus conhecimentos, habilidades, que possibilitam um avanço rápido nos programas. Então, é um mapinha bem simples, né, com aqueles conceitos que eu selecionei, mas ele responde a uma pergunta, né, e eu consigo, dessa forma, né, eu não me perco nos conceitos que são importantes, mas não são relevantes para a pergunta que eu tenho, para o objetivo que eu tenho, né? Então, eu selecionei aqui só o que me interessa para responder essa pergunta. No mais, gente, eu acho que eu consegui. São 19h51 agora. No mais, aqui estão as referências e os arquivos eu já disponibilizei para o Ivor, para vocês acessarem também, depois quiserem se aprofundar, enfim. Oi, Claudinho. Oi, Ivor. Oi, peraí que eu me perdi aqui nas telas. Pronto, já acho que eu consegui interromper, né? Isso, muito bem, muito obrigado aí Eu espero que não tenha ficado muito rápido, eu tentei aqui manter o tempo, né, para a gente não extrapolar, mas eu espero que tenha dado certo. Não, com certeza. Você faz sempre essa oficina com bem mais tempo, né? Foi até um desafio, né? Bem mais tempo. Sim, até mesmo o pessoal poder treinar, né? Enfim.
Sim, praticar. Bom, então abre o espaço aí para o pessoal, quem tiver alguma pergunta. Claudinha, nós estamos fazendo assim, tem um chat na lateral direita, você consegue visualizar, Tá, né? ok, O pessoal consigo. pessoal tem escrito, né, as perguntas. Até Ah, agora eu não vi nenhuma pergunta, porque às vezes eu anoto, né, tá, e já eu jogo embaixo. tá. Aí a gente deixa aberto nesse momento, pessoal. E pode abrir Uhum. o áudio também, pode perguntar pelo áudio. Ó, tem a Elisa, ó, a Elisa fez uma pergunta aqui, se você quiser. Eu vi que a Helenice fez também a Helenice fez uma pergunta. Isso. Você pode ler a pergunta e fique à vontade para responder. Ivor, como é que eu abro a minha câmera aqui? Porque eu tô te vendo. Eu estou te vendo, tá tranquilo. Tá me vendo? Ok. Então, é que eu te vejo no celular, e eu não me vejo. Bom, vamos lá. A Helenice perguntou se o mapa conceitual funciona para conteúdo de aula ou para conteúdo da disciplina como um todo. Helenice, você pode fazer diversos mapas como eu mostrei ali, de um textinho pequenininho, você consegue fazer um mapa, então você pode mapear uma aula, né? Esse pode ser um desafio para os estudantes, né? Fazer o mapeamento de uma das suas aulas. Ou pode ser um mapeamento de toda a disciplina, né? Ou de uma parte de um trabalho, enfim, fica a teu critério. Depois, vamos ver se a gente tem. Funciona para construção de referencial teórico? Super funciona, funciona muito bem. E é uma coisa que eu não falei e que vale a pena comentar aqui, é que na própria ferramenta do mapa conceitual, você pode, na caixinha que você coloca o conceito, você consegue pendurar lá, né, anexar anotações, você consegue colocar os artigos, né, arquivos de Word, PDF, links. Então, isso facilita muito na hora de você construir o seu referencial teórico. Gente, se não ficou claro, por favor, me perguntem novamente. Mapa conceitual e estruturação do conteúdo é a mesma coisa? Tendo a dizer que não. A estruturação do conteúdo você não precisa necessariamente representar num mapa conceitual, mas você pode usar um mapa conceitual para estruturar o seu conteúdo, mas são coisas diferentes. O que mais? Olha que legal, ó. Aqui ela está dizendo que o trabalho de conclusão de mestrado tem como base mapas conceituais. Como eu poderia aplicar os mapas conceituais no ensino básico? Aquila tem muitos artigos que relatam a experiência de construção de mapas conceituais com crianças no ensino básico. Não utilizando essa plataforma, mas utilizando imagens, recortes, né? Cartolina, enfim, é possível fazer trabalhos incríveis e a literatura, tem uma ampla literatura com estudos disponíveis sobre o ensino de mapas conceituais no ensino básico, com criança, com adolescentes, vale a pena procurar. É possível sintetizar um livro em um único mapa conceitual? É possível, sim, é possível. Fica um mapa gigante, um mapa imenso, mas é possível, você pode mapear qualquer coisa. Você indicaria um curso à parte de mapa conceitual, com mais tempo de... Sim, super indico. Gente, tem um professor, que é o professor Paulo Correia, ele tem um curso no Coursera, que vale muito a pena vocês fazerem, né? Ele é um dos grandes especialistas em mapa conceitual no Brasil. Ele trabalha junto com o professor Joseph Novak e um outro professor que agora eu não me lembro, mas que faz parte desse grupo que trabalha com mapas conceituais. Ele é um excelente curso. Procurem no Coursera um curso sobre mapas conceituais e realizem. Vale muito a pena.
É muito, muito bom. Super indico que vocês se aprofundem na ferramenta. Ivora, não sei se tu... Tem aqui o do Mário. Diga. Mapa conceitual e estruturação do conteúdo, é a mesma coisa? Então, não. Você pode utilizar o mapa conceitual, então, é a representação gráfica do seu conhecimento, né? E a estruturação do seu conteúdo, você não necessariamente precisa representar como um mapa conceitual, mas você pode utilizar o mapa conceitual para estruturar esse conteúdo, mas são coisas diferentes. O que mais? Tem mais alguma pergunta? Gente, ficou claro, foi super corrido, mas deu para... eu consegui sensibilizá-los para o uso do mapa conceitual? Vamos ver se alguém... Ai, que bom, Shirley, obrigada. Que ótimo. A ideia era essa mesmo, é que vocês, então, conhecessem essa ferramenta, né? Essa possibilidade aí, mais uma possibilidade mais um recurso, né, de aprendizagem. No começo é mais desafiador, porque a gente ainda não tem muito traquejo com a ferramenta, e a gente tem um pouco de dificuldade de formar as proposições, né, de juntar os conceitos, fazer essa conexão com os verbos. Isso é mais desafiador no começo. Mas, uma vez que a gente começa a construir o mapa, né, e comece a perceber o quanto a gente sabe, o quanto falta a gente saber sobre um assunto, a gente se entusiasma, né? E é importante dizer que é nesse movimento de olhar o mapa, né, e voltar para o material da gente, né, seja os textos, seja um filme, seja, enfim, uma gravação de uma reunião, de uma entrevista, nesse ir e vir, né, a gente vai aí, então, construindo, adicionando os conceitos na nossa estrutura cognitiva e vai adicionando significado. Então, de acordo com a teoria, então, da aprendizagem significativa, a gente vai construindo o nosso conhecimento. E quanto mais a gente sabe, né, quanto mais conceitos a gente consegue adicionar na nossa estrutura cognitiva, mais possibilidades de aprendizagem a gente tem, né? Então, por isso, para a aprendizagem significativa, o mais importante é aquilo que a gente já sabe, porque é a base para os conceitos que serão, então, adicionados e significados. Muito bem, Claudinha. Claudinha, eu vou fazer... Ainda temos aí 5 minutos, e apareceu mais 3 perguntas aí. Ok, podemos responder? Sim. Eu estou vendo uma aqui, Vora, não sei se é a mesma, da Vanessa. Tem a Helenice, acima da Vanessa. Tá, tem a Vanessa. Qual é o formato que fica salvo neste programa? PDF, imagem ou outro? Você pode salvar em PDF, você pode salvar em imagem, você pode compartilhar um link por e-mail. Ele tem vários recursos, né? Várias possibilidades. A professora Helenice está perguntando se ele pode ser aplicado como um método de avaliação. Você pode utilizar ele como um recurso para avaliação. Sim, pode. O que a literatura recomenda, né? E o que eu acho que faz sentido também. Para avaliação, só o mapa não é suficiente, né? O estudante precisa fazer um exercício de te explicar aquela construção, né? Como não tem mapas certos e mapa errado, né? Existem bons mapas e mapas ruins,
Para avaliação, é imprescindível que o estudante te apresente um mapa e faça um breve textinho te explicando aquelas relações, por que ele estabeleceu aquelas relações. Isso é fundamental. Só olhar o mapa para avaliação talvez não te diga muito, porque só quem construiu o mapa que sabe por que construiu daquela forma, né? Porque o mapa é a representação do seu conhecimento. Então, na explicação, inclusive, quando a gente faz essa explicação, a gente percebe, nossa, eu construí uma coisa aqui, mas eu não estou sabendo explicar. Se eu não estou sabendo explicar, é porque não está claro para mim. Se não está claro por mim, é porque certamente eu preciso me dedicar um pouquinho mais. Então, sim, ele é um excelente instrumento é uma excelente ferramenta, né? Estratégia para avaliação, mas é necessário tomar esse cuidado. Só olhando o mapa que alguém fez, como cada mapa é um mapa, né? Um mapa nunca vai ser igual ao o meu mapa, mesmo que a gente mapeie o mesmo assunto, o meu mapa jamais vai ser igual ao de outra pessoa. Então, você não tem um gabarito para avaliar, né? Não tem um que você pode sim, dizer assim, não, o mapa tem que ser assim. Não, cada um vai construir o seu. Por isso a importância de, para avaliação, esse mapa acompanhar um textinho explicando essas conexões. Tem mais algum, Ivor? Eu inseri abaixo. Hã? É da Helenice, eu inseri, vai aparecer com o meu nome aí para você, mas está escrito Helenice. E depois da Vanessa, tem mais 2 perguntas. Tá, percebi que o mapa é utilizado como parte gráfica do conhecimento, mas pode ser aplicado como método de avaliação, acabei de falar. Tá. Ao salvar um mapa conceitual nesse programa, permite projeção em Datashow, qual é o formato que fica salvo? Então, você pode salvar em imagem, você pode salvar em HTML, em PDF, pode salvar de várias maneiras. E pode gerar um link e compartilhar esse link, enfim, é muito, muito tranquilo. Tem mais alguém? O endereço da ferramenta, vocês vão disponibilizar, né, Ivor? Sim. O endereço está lá, mas é CIMAP Cloud. cimapcloud.ihmc.us. Encontrei até o site, vê se esse site é o que você falou do se puder curso. Compartilhar aqui. Eu inseri aqui o site do curso que você falou, do professor do professor Paulo Correia. Fantástico, gente, maravilhoso, maravilhoso. Eu fiz um curso presencial com ele, foi realmente, assim, uma experiência incrível. Se tu puder colocar aí, Ivor, o link para o CIMAP, é CIMAP, C-M-A-P, CLOUD.ihmc.us. Tá. Encontrei aqui. Eu vou colocar aqui no chat. Claudinha, então, vamos só fazer um encerramento oficial. A Claudinha ainda vai ficar com a gente mais uns minutos, ela vai mostrar a ferramenta online aí, como funciona, né, Claudinha? Passar umas dicas pra gente aí. Tá certo. Então, daí, obrigado, Claudinha, por ter aceitado esse nosso convite. A Claudinha, eu já conheço ela há uns 5 anos aí, eu venho visitando a sala. Ela só trabalha diretamente com a minha orientadora do doutorado. Então, muito obrigado E ela faz um trabalho muito bacana com academias, com ciclos de aprendizagens voltadas para os professores na instituição que ela trabalha. E até esse ciclo webinars foi uma inspiração nesse programa, nesse formato de evento que eles fazem lá. Então, é fonte de inspiração aí todo o trabalho que você desenvolve no núcleo
de inovações pedagógicas, agora o nome, né? Isso, Ivor, isso. Muito legal. Eu que tenho que agradecer. Estou super feliz de estar aqui, de compartilhar com esse grupo super incrível. Muito obrigada mesmo pelo convite. Espero que o pessoal tenha gostado e possa aí aproveitar esse conhecimento, né, sobre os mapas conceituais e possa utilizar também. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos vocês. Beleza, nós agradecemos. Encerramos oficialmente. Claudinha, temos aqui eu vou pedir para vocês, eu vou inserir novamente a lista de presença, tá? Quem não assinou, tá, a lista de presença virtual, preenche ela apenas uma vez, apenas para efeito do certificado. Aí, Claudinha, tem umas perguntas, aí se você quiser depois abrir o programa, fique à vontade, o espaço é seu. Ivor, eu vi aqui que já tem, posso responder? Pode. Tem uma pergunta, a diferença entre o CIMAP Cloud e o CIMAP Tools. A diferença é que o CIMAP Cloud está disponível na nuvem, o CIMAP Tools fica no computador, então cada lugar que a gente quiser utilizar o CIMAP Tools tem que estar no computador que está instalado, né? Então, hoje eu vejo isso como uma limitação, então eu já uso direto no CIMAP Cloud, para mim facilita muito. Deve ter, e aí eu é que não sei, eu é que não fiz, essa ponte entre a ferramenta que está no computador, instalado no computador, com a nuvem. Isso certamente tem. Eu é que não sei, que não soube mexer na época e acabei migrando para a nuvem e lá fiquei. Então, deve ter aí a possibilidade de você utilizar na nuvem o que está no seu computador. Mas o programa tem a mesma funcionalidade. Deixa eu ver o que mais. Ivor, consegue ver mais alguma aqui? Não. Não, né? Não, acho que não, questões não apareceram. Legal. Se alguém tiver mais uma questão, quiser abrir o áudio, realizar algum comentário, fique à vontade. Se você quiser, Claudinho, também abrir aí o sistema também. Vou fazer isso. Eu vou abrir, então, é uma guia do Chrome, né? Isso. Tá. Então, eu vou abrir aqui o CIMAP, né? Então, essa aqui é a tela onde tem os mapas, né? E aqui a gente... esse caminho até chegar aqui está lá na apresentação, depois vocês podem acessar, mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, era o começo, né? Então, você vem lá em New CIMAP, e aí aqui é o espaço para construir o mapa, né? Então, eu começo o mapa pelo conceito 1, né? Eu dou um duplo clique, vai aparecer essa caixinha, né? Aí eu vou escrever aqui, então, o conceito 1 do meu tema, né? Então, nunca esquecendo que a gente parte de uma pergunta. Então, eu tenho uma pergunta e eu já selecionei lá no meu texto, né? Meia dúzia de conceitos para começar a fazer a construção. Então, eu coloquei aqui o conceito 1. Para escrever novamente dentro, eu clico 2 vezes. E aí, para eu colocar mais em cima, mais embaixo, num lado ou no outro, eu clico em cima e arrasto. Ou clico fora, né? E aí, como é que eu faço essa ligação com outro conceito? Eu clico em cima, né? Pego aqui essa alcinha, e eu arrasto para onde eu quiser colocar o meu conceito, que pode ser aqui do lado, pode ser aqui embaixo, pode ser aqui em cima, né? E aí, ele já, automaticamente, ele já coloca aqui o espaço para o termo de ligação. Ele já coloca o termo de ligação aqui. E aqui, o conceito 2. Tá? Então, pronto, formei aqui uma proposição. Vocês estão vendo que tem aqui uma setinha, né? Na primeira estrutura, né, que a gente falou que era uma estrutura básica, né, que era um conceito, termo de ligação e a conexão a 3 conceitos, seria isso
Aqui, ó, tem uma alcinha para puxar para um outro conceito, né? E aqui mais outro conceito. E assim sucessivamente, tá? O que é o ideal, né? A gente conseguir relacionar esses conceitos com outros conceitos. E que, eventualmente, eu posso puxar aqui mais um, mais dois, eu posso usar um termo de ligação para dois conceitos, eu posso mudar essa direção das setas, né? Eu posso tirar a seta, se for o caso, posso colocar a seta, posso mudar a direção, posso colocar a seta para os dois lados. Aí tudo vai depender de como eu estou estruturando o meu raciocínio, tá? Aqui é o que eu falei para vocês, que as setas podiam ser arredondadas, aqui, né? Aí vai do que eu imaginar para o meu mapa. Podem ser pontilhadas, e aí eu estou fazendo o mapa aqui e eu quero ampliar mais para a esquerda, né? Como é que eu faço? Porque eu não consigo. Isso, às vezes, é um detalhezinho bobo, né? Que a gente não... Enfim, o que a gente faz? A gente marca todos os conceitos e a gente arrasta. Ou a gente marca só o que a gente quer e a gente arrasta só o que está marcado. Ó. E assim a gente vai ajeitando e assim a gente vai construindo o mapa para responder a pergunta, né, que é o nosso objetivo. Vocês podem fazer uma anotação, né, tem a possibilidade de fazer uma anotação, e fica a anotação aqui. Vocês podem... Deixa eu ver aqui. Não era para fazer isso. Não era para ter deletado o conceito, era para ter deletado só a anotação. Enfim, vocês têm muitas possibilidades aqui de forma de montar o mapa. Gente, o céu é o limite. Façam, usem, abusem, treinem, mudem as formas, mudem as cores. É uma ferramenta bem versátil e que, nossa, ajuda muito. E vai ficar salvo e vai, cada vez que vocês quiserem adicionar algum novo conceito, quiserem trabalhar aquele conceito, ampliar, reduzir, enfim, o mapa está aqui e vocês podem revisitar e alterar quantas vezes for necessário. Ivor, era isso que eu queria, que para um começo é legal, porque às vezes a gente não sabe de onde que a gente começa, onde que a gente para. Uhum. Então, era isso. A professora Vanessa, ela tem uma... gostaria de compartilhar a experiência. Professora Vanessa, você não gostaria de falar em áudio para a gente? Vamos conversar um pouco. Oi, boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo. Um momento maravilhoso de aprendizado, muito obrigado. Eu Que bom. desconhecia esse programa, já tinha ouvido falar, mas ainda não manuseei, mas parece muito interessante. Agora eu vou compartilhar com os meus alunos. Uhum. Eu estou no celular, meu celular pode descarregar, por isso eu não fiz a pergunta com o microfone ativado. Mas é isso, eu gostaria só de compartilhar que estamos há 2 semestres, né, há 1 ano já,
A gente dá a teoria de fundamentos no curso de enfermagem, que é o suporte teórico, e depois o suporte prático em laboratório. E aí os alunos precisam fazer um mapa conceitual antes da prática em si. Uhum. E percebemos, assim, que eles é notável a interpretação que eles precisam fazer com o conteúdo teórico recebido em sala antes da prática, e isso contribui demais para o momento prático em si. Então, realmente, essa ferramenta sem descrição, quantos alunos precisam se aprimorar, se apropriarem do conteúdo, né, do seu próprio aprendizado, melhor dizendo, para elaborarem um mapa. Sem isso, eles não conseguem, como você mesma falou, não tem como copiar. Se eles não entenderem o conteúdo, não tem como eles fazerem um mapa conceitual. Então, realmente é um aprendizado significativo, porque eles precisam se apropriar desse conhecimento para fazer o mapa. Que bom, é isso mesmo, professora, é isso mesmo. Eles precisam ter já uma certa base para começar, né? E depois eles vão construindo com esse conteúdo que vai sendo trabalhado ao longo do curso, das disciplinas, né? E eles vão atribuindo os significados, né? Aquilo que eles entenderam, aquilo que eles, enfim, que eles conseguiram construir na estrutura cognitiva deles. É isso mesmo. Que bom, eu fico muito feliz que vocês já estejam utilizando e que já tenha resultado aí, já tenha dados para compartilhar com a gente. Que bom. Muito Imagina, obrigada. eu que agradeço esse momento de aprendizagem. E aí eu vou compartilhar esse programa, né? Porque tínhamos usado outros aplicativos, mas aí por isso eu fiz essa pergunta: qual é o formato em que é salvo o mapa? Porque ele fica limitado na exposição, na projeção, no data show. O aluno tem que ficar mudando para fazer as proposições, para demonstrar as proposições, aí fica mudando. Aí por isso que eu perguntei qual era o formato. Tem aplicativos que, por serem gratuitos, limitam muito, né? E eu não conhecia esse programa, então só tenho que agradecer por esse momento. Ai, que bom, fico muito feliz, professora, muito obrigada. Imagina, parabéns pela explanação, tá? Obrigada. E parabéns também por essa iniciativa, né? Desse webinar, que eu tenho participado de alguns, e todos têm sido de uma excelente qualidade. Que legal, muito obrigada, professora. Obrigada, boa noite. Boa noite. Oi, Claudinha. Obrigado Oi, aí a professora pelas considerações. A ideia é essa, desse ciclo, tá, professora Vanessa? É trazer pessoas. No momento, a Cláudia, ela mora em São Paulo, então ela está trazendo um conhecimento aí de anos de experiência para nós aqui do estado de Mato Grosso, região, né? E o mundo também, né, Cláudia? Não é só, não estamos restritos apenas à Nova Chavantina. De Nova Chavantina para o mundo, é isso aí. Nova Chavantina para o mundo, muito bem. Nós que agradecemos a participação aí efetiva, tá, professora Vanessa? E ficamos felizes que essas webinars, né, tenha trazido, né, novas visões. O tempo é pequeno, é uma hora só, mas a ideia é para a gente entender melhor algumas ferramentas, entender outras visões também de que a gente podemos estar utilizando também no caso de professor na sala de aula, com os estudantes, no caso de estudante, com as próprias, a forma de aprendizagem. Teve até uma participante que colocou, né, Cláudia, para organizar o conteúdo da disciplina, né, então a gente vê N possibilidades, né, exatamente. de utilização. É isso mesmo, Ivor. Acho que é isso, Claudinha. Não sei se alguém teria mais alguma consideração, algum comentário. E
A Claudinha acho que mostrou muito bem aí nessa segunda parte aí a utilização, que é simples, né, Cláudia? É simples, É é muito simples. muito É. simples. A ferramenta, a utilização da ferramenta, ela é simples, é muito tranquila, né? O desafiador é a gente realmente representar o nosso conhecimento, né? E aí a gente vê, às vezes, o quanto a gente não tem muita clareza, né, sobre o que a gente tá discutindo, sobre o que a gente está aprendendo, né? Então, o mapa conceitual, ele, como eu disse em algum momento, né, ele nos ajuda nessa autorregulação, né? Quando a gente olha a representação do nosso conhecimento, a gente, né, pode dizer, puxa, que legal, né, já consigo responder essas perguntas, já sei quais são os conceitos principais, ou então, não consigo ainda juntar Lé com Cré, né, e preciso investir mais tempo aí mais tempo em leitura, mais tempo em pesquisa, enfim, preciso me dedicar mais. E está super valendo, e não tem nada de errado com isso faz parte do nosso processo de aprendizagem, é assim mesmo que funciona. O que nem eu estava te falando, Claudinha, na minha qualificação do doutorado, eu usei o CMEP para organizar a minha apresentação da qualificação. É uma forma também de organizar, foi uma forma que eu achei para organizar as ideias, porque é tanta informação e o tempo é curtíssimo para a realização da apresentação e para deixar a gente mais seguro, assim. Então, eu utilizei essa ferramenta e o pessoal ficou assim, olha, nossa, tudo quadradinho, a forma. Eu adaptei um pouco, tá? Mas, assim, trouxe assim, uma clareza maior da organização do conteúdo para mim e também para o pessoal que acompanhou, né, a banca, né, examinadora. Sim, sim. Então, É muito achei bem bom. legal. Que bom, fico feliz. Acho que é isso, Cláudia. É isso? É Então isso. tá bom. Então tá bom, Ivor. Eu só tenho a te agradecer por essa oportunidade e quero te parabenizar por esses webinars, que eu sei que tu está super te dedicando e é um trabalho muito bonito, Ivor. Parabéns, parabéns mesmo. Olha, assim, Bom, eu já te conheço, já sei que tu é uma pessoa, como pessoa fantástica, que tu é um cara incrível, de uma competência, né, de uma seriedade, que, enfim, já conhecia, mas estou muito encantada com esse teu novo trabalho, com esse teu novo projeto, né? E, bom, e vindo de ti só podia ser um sucesso mesmo, como está sendo. Parabéns, Ivor. Parabéns. Beleza. E muito obrigada. Nós que agradecemos aí. Você bombou, Claudinha. Você teve um momento aí, mais de 100 pessoas estavam te escutando aí. Que coisa boa, que bom, que bom. Fico muito feliz. Tomara que tenha sido uma experiência tão legal para os participantes quanto foi para mim. Beleza. É isso, Claudinha. Então tá bom. Um abração. Muito obrigado aí por tudo. Obrigada a você. E vamos nos falando aí. Vamos nos Tchau. falando. Tchau, tchau.